Estou com Pro. Tem que, tem que, tem que usar a boa ferramenta mesmo. Apesar que Sim. o outro também é bom, cara. Só a quantidade de gráfico, né? Mas aí você ainda consegue chavear de um para o outro. É, não é um grande problema, não. É, Mas tava lá de graça, porque, né, eu tô operando já, ainda deu o valor de corretagem, não sei o quê, então tu falou que era de graça, se eu continuasse na mesma pegada, beleza. então beleza. Beleza, vou pro Pro então. Show de bola. Olha lá, vamos lá, vamos fazer o nosso estudo aqui. Eu não vou me alongar muito desse estudo, não, até porque amanhã de manhã a gente vai ter oportunidade de revisar, né? Então, aqui no mensal, nosso problema, eu acho que tá. Nosso problema não, né? Nossas respostas não estão mais no semanal diário, mas vamos marcar aqui nossas intenções do mensal, né? Beleza? A primeira intenção do mensal que eu vejo é assim, ele já cumpriu um movimento dele, tá? Para baixo. Tem um movimento para baixo que pode vir até aqui embaixo, né? Uhum. Mas eu não sei se ele vai. O primeiro movimento dele, aqui, como esse cara fechou positivo, era para subir, né? Mas esse cara também é uma falha de alta, em dois pontos, tanto aqui quanto aqui, né? Beleza? Então ele poderia se cair, então caiu. Aí quem respondeu essas perguntas foi o semanal. E ele bateu no suporte, que é o fundo do 4. Então, o Perfeito. compromisso dele com esse candle aqui, ó, para queda, já acabou. Já Porque, acabou. teoricamente, não era nem para queda, é porque ele tentou a alta, falhou, veio para né? Não conseguiu subir, veio buscar liquidez mais embaixo. Achou, já falhou também, em princípio. Não no mensal, porque o mensal ainda está trabalhando, mas no semanal a gente vai ver isso lá direitinho. O semanal tem o dúbio, a gente vai entender já já. Então, Uhum. suporte de resistência mensal. Importantes são esses aí. Se quiser marcar mais, marca, mas não vejo necessidade, tá? Porque o preço não vai variar tanto. No semanal, a coisa começa a ficar legal, porque a gente tem esse movimento mensal inteiro aqui, ó, Uhum. e a gente está abaixo de 50% dele. E aí, quando você observa no semanal, ele quebrou a alta, que era no 12, tá vendo? Tô vendo. Semana 12 está rompida, mas pode ter falso rompimento e ele acompanhar o mensal, tentar pagar o mensal aqui em cima. Quais são os suportes importantes? Esse que está rompido, que agora vira ponto de retração, né? Dado que estava Aham. aqui, ó. Lembra que eu falei que está dúbio? A semana rompeu, mas o mensal já deu alvo e está talvez tentando já começar uma subida. Essa resposta fica melhor no diário. Mas pelo Uhum. semanal, ele ainda tem um movimentozinho para baixo. Eu entendo, quando ele faz isso, que ele tenta pegar a média, essa média de 20 aqui. Em geral, ele faz. Certo. Vou te dar um exemplo para você ver no diário o que ele fez aqui há alguns dias. Ó. Ó, ele já tinha tentado pegar aqui algumas vezes, ó. Aqui, ó. Ele passou para cima dela, ó. Veio, olha, veio tentar pegar. Veio tentar. Aí veio e pegou, tá vendo? Tô vendo. Depois pegou de novo. Depois pegou de novo. E mas continua alto. No semana, Uhum. eu acho que ele vai repetir esse comportamento, tá vendo? Ele passou para cima dela. Aí tentou pegar aqui, tentou pegar aqui. Eu acho que agora pega. Então, Certo. no diário, eu sinto ainda uma falta de um movimento para baixo. Eu vou mostrar lá para você, tá? E no semanal ele fez esse rompimento. Pagou mensal, ó, mas fez o rompimento. Se tem rompimento, provavelmente o próximo movimento pode ser uma retração para impulsão de baixa ainda, talvez pegando aqui. Então, o rompimento que eu estou me referindo é o rompimento tanto o rompimento do topo do candle 12. Aí ele carimba um alvo no fundo e no 50% do candle 12. Você pode fazer isso Perfeito. aqui, ó. Eu não vou fazer, tá? Você Uhum. queria fazer isso aqui. Eu não vou fazer, depois eu explico por quê. Porque o diário vai me dar esse suporte melhor aí, tá? E Tá você bom. vê que os 50% desse candle 12 está exatamente na média, que é onde eu estou dizendo que é o alvo do semanal agora. Tá vendo? Perfeito. Uhum. Tá? Então,
Beleza. Então, sabendo disso, eu vou tirar essa fibra. Eu vou usar o suporte do próprio diário, tá? Então, pode colocar esse. Deixa eu tirar isso. Foi errado. Nem é linha, isso aqui é fio. Então, a gente vai olhar suportes agora, né? São esses aí, tá? Qual o mais Beleza, importante? O 12, que é ponto de retração, tá? beleza. E ponto de retração. Retração por quê? Porque teve um rompimento. Então o preço pode voltar até ele. Se romper, pode seguir. Se mantiver abaixo dele, busca o 11, né? Uhum, Talvez o 10, a média, né? São pontos importantes para a gente. E se subir? Se subir o 8, o 16, mínimo e máximo, o 15. Mínima uhum, e máxima, que é o mensal. Precisa olhar o beleza. 8 aqui, se quiser, não tem problema, tá? Só para a título de observação, porque para mim, agora, alguma coisa importante vai estar aqui dentro no diário, tá? Nem estou marcando mais o 10 aqui. Para mim já foi trabalhado demais. Ele foi trabalhado nessa subida, como resistência, e foi trabalhado nessa descida, como suporte. Então já foi trabalhado dos dois lados, né? O 10, né? Beleza. Esse aqui, ó. Uhum, Tá? certo. Aí esse aqui, Jesus, por que que você manteve? Porque ele só teve um rompimento até agora, Uhum, né? perfeito. Pode ser que ele aí nessa semana devolva e eu vou manter só porque o rompimento tá fresquinho, né? Acabou de acontecer, tá? Certo. E ele é o último gatilho da pernada. Ele é mais forte do que o 10, minha opinião, tá? Que é do 12. Beleza. Bom, nesse cenário aí, se quiser marcar aqui para baixo, pode marcar, tá? Mas dificilmente. Se vir para cá, aqui vai ter briga. Briga boa. É, Olha a quantidade de suporte que tem aqui. Ó, nossa senhora. se quiser marcar para deixar aí, a gente não vai atrapalhar porque o preço não está aí. Sim, sim. Mas olha aí a quantidade de como é que o preço vai. Ou ele vai rasgar de uma vez, se for para passar aí, ou ele vai ficar uma Nesse briga. fuzuê aí. Ele vai ser uma briga danada, bicho. Quando esse pessoal, porque vai voltar, eu não tenho muita dúvida, não. Ele vai, ainda mais que ele já está mostrando uma força danada aqui, apesar da gente estar em plena tendência de alta, e ele ainda está com a estrutura de alta bem, né, pela teoria de Dow, íntegra, Uhum. né, mesmo fazendo aqui o PBTL do semanal. No diário, onda de Elliott, você ainda não estudou muito isso, mas para já ir se acostumando. Eu Uhum. sinto ainda Lembra que semana passada eu falei que estava sentindo falta de um movimento para baixo? Sim, lembro. E aí aconteceu. Batata. Teve, tá aí, o movimento para baixo, tá aí. Já acabou? Ele ainda não está completo, tá? Na minha opinião. Às vezes pode até estar, mas eu. Por quê? Porque como tem gap, você não sabe o que que ele fez no gap, tá? Tá. O gap pode ter feito isso, ó. E aí, como tem gap, eu não sei. Então, o que eu tô vendo é que eu sinto ainda falta de um movimento aqui, Beleza. tá? Um movimento sim. Por quê? Porque eu conto aqui perna um, perna 2, perna 3, perna 4, a perna 5. Só que a perna 5 ela também, ela precisa. O detalhe dela é romper aqui, mas tem o próprio padrão dela. O padrão dela parece que parou numa perna 4 de retração dela, né? Então, tá faltando ainda. Ele pode terminar esse movimento por aqui e fazer outro movimento para baixo. Aí acaba. Tá. Então, assim, pelo por ondas de Elliott amanhã, dependendo se foi esse gap aqui, pode ser que ele ainda faça o quê? Um movimento de queda. Cuidado que, Beleza. que a gente vai ter que ter é porque esse diário ele não é uma falha de baixa definitiva. Tá? Muita gente acha que é. Não estou dizendo que a pessoa erra, não, tá? Porque o cara opera o que o gráfico manda. Tá?
Tem muita gente que fala que é, mas chega na hora que ele percebe, com a senioridade que ele tem, que o preço não vai subir. Vai cair e a pessoa consegue seguir. Isso aqui é pré-análise, a gente não é bola de cristal, né? A gente consegue Uhum. hipóteses. Da mesma forma que eu estou prevendo uma queda, ele pode só subir. Mas um dos Beleza. cuidados que a gente vai ter amanhã é observar se o preço abrir dentro do 86, ele não cai direto, entendeu? Ele ainda vai Entendeu? tentar pagar a máxima dele. E, Uhum. ao pagar a máxima dele, ele pode vir em pontos mais altos, né? O gatilho de reversão aqui é o 84, Uhum. aqui ele é o fato, ele é um luta gatilho de falha de alta, né? Tem um gap, né? Veio daqui para lá, né? E Sim, ele tem é um a gap aí. e ele é a devolução. Então, a retração, esse 86 foi uma retração do movimento, Uhum. mas amanhã ele pode vir aqui no 84 e se falhar, cair. E isso pode durar um, dois, 3 dias, né? Ele subir, que nem aconteceu aqui, tá vendo? Tô vendo. Para testar o 79. Ele fez isso aqui, aí ele vem, um, dois, faz isso aqui, depois faz o sofrimento e faz a perna que a gente está esperando, que é a perna 5 que falta. Isso fica alinhado com o semanal para ir buscar o TBTL de semanal, não invalida o mensal, tá? Não invalida o mensal. E aí, uma vez que termina a onda 5 ele volta a subir, tá? Muito provavelmente. Uhum. Tá? O único óbice que pode ter nisso daqui é que muitas vezes a gente esquece que uma onda um tem 5 ondas, né? Então ele pode terminar isso aqui e ser uma onda um. Então, se ele fizer isso aqui e impulsionar abaixo, ele faz a 3. E aí fica pesado. Eu posso demonstrar isso para você aqui, ó. É como se você não estudou onda de Hélio, sempre um pouquinho perigoso tentar usar isso agora. Mas se eu mostrar aqui, você vai ver exatamente isso acontecendo aqui, ó. Eu vou contar e você vai entender o que eu estou falando, tá? Quando estudar fica melhor. Perna um, perna 2, perna 3 aqui, ó. Perna 4 aqui. Aí você espera a perna 5, né? Para acabar, né? Uhum. É o que eu estou falando aqui. Só que o que que ele fez? Na verdade, o que que ele de fato fez? Ele fez a perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, perna 5. Isso aqui foi a um, a Uhum. 2, dá 3. E aí fez a Ah, 3. É isso que eu estou falando. Os fractais às vezes dão tá. uma engana, porque de fato, se você pegar uma perna um tem 5 ondas, assim como a 5 tem 5 ondas. Mas se isso aqui for a onda assim, aí ele faz isso aqui, dispara para baixo. Aí você fica, ué, o que que aconteceu? Tem que saber, tem que entender que pode. Por isso que eu falo para as pessoas, eu não preciso estar certo, eu só preciso ter premissas, né? Então, se Perfeito. eu já tenho isso como premissa, eu sei que se ele chegar aqui e começar a falhar, ele vai funcionar abaixo da perna, entendeu? Entendi. Tá? Mas isso você vai entender melhor quando estudar lá a onda de Hélio, vai ficar mais fácil de entender. Tá? Então, voltando aqui para o diário, amanhã, se o preço abre aqui dentro, eu vou esperar uma tentativa de subir, talvez até o topo do 86, mínimo do 83, mínimo do 84, essa região aqui que está brigada, né? Uhum. Se falhar alta aqui, ele impulsiona baixo de novo de quem? Do semanal. O semanal é negativo, tá? Isso. Uhum. Então, faltou a gente colocar uma linha vermelha aqui. Inclusive, ela é um daquele. Tá vendo? Em vez de ser L de L, ele vai ser um L, WL, né? Da última semana, né? Então, aqui, esse LVL vai ser um L weekend, tá vendo? Certo. Last week ago. E aqui em cima vai ser um last week high, né? Uhum. Lá, a gente faz assim, bota vermelho, só para a gente ter ciência de para onde o preço está indo, né? E ali, ó, o texto, em vez de ser a própria.
A cor já indica, né? A guia da semana, né? Mas a gente Isso. deixa ali para não ficar. Boa. Beleza? Beleza. Então tem possibilidade desse cara cair de novo e romper aqui o ECL Weekend aqui, né? Uhum. A mínima da última semana, podendo pegar essa. E não tem nada de errado ele vir até aqui embaixo. Perfeito. Tá dentro da regra. É só uma questão de ir. E aí só que tem que tomar cuidado. Para mim, a partir do momento que ele passar daqui, você já tem que tomar cuidado com o tempo. Se confirmar, você vai. Mas tem que tomar cuidado com ela, porque ele vai ter cumprido todo o compromisso dele da contagem das ondas, como aconteceu aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui tem as 5 ondas certinho, tá vendo? Ó? Dois, tá vendo aqui, ó. Três, Uhum. quatro, que foi a retração, tá vendo? Certo. Que eu tô falando para você para tomar cuidado é exatamente isso aqui agora. 5, acabou. Aqui quando acabou não caiu? Se Sim. acabar, quando acabar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, vai subir também. Tá? Perfeito. E como esse mensal é positivo, ele tem tudo para querer ir lá em cima pagar, entendeu? Mês de abril, né? Uhum. Então vamos marcar aqui no diário quais são nossos suportes. O resto agora é suporte de resistência alvo nos quais a gente pode fazer alguma coisa. Perfeito. Então, por exemplo, pode adicionar 83, 82, 81. A máxima, a mínima, eu não vou colocar mais. Essa aqui, ó, foi a última devolvida, tá vendo? Uhum. Tá? Saindo daqui, dessa região que está bem brigada, e é natural que seja, né? Tá na 4, 5, ela é brigada mesmo. Aqui, aqui, né? Esses dois aqui, e o 71. Tá? O 72 também tem uma de ligeira importância, mas eu não ligo muito para ele, não. O Aqui, 70, o 78 ele é um. tem um gap aqui, ele ganha uma força. Então, Tá? Tem um ele- gap assim, aqui. E esse 77, se você abstrair a questão da o gap, ele é um doji. hum, Fechamento, abertura e fechamento, né? Tinha, o resto é pavio. Aí ele tá, acaba. entendi. Entendeu? Entendi. Entendi. Beleza. Lembra desse conceito, né? Uhum. Sim. Aí aqui, daqui para baixo, ó, aqui eu não marco, não preciso marcar esse cara aqui. Já estamos Isso. trabalhando, já estamos aqui. Já, já tem aí. Você pode marcar aqui, ó, Isso. aqui. Talvez o 60. Para ter os detalhes, você vê que aqui criou um vácuo, né, entre o semanal e o É. mensal. Então, do É, diário, talvez o topo desse 54 aí, talvez acho que seja né, é relevante. tanto o topo dele quanto o fundo de 53, tá? O resto aqui Beleza. tem força? Tem, cara, mas eu não vejo tanta Mas, necessidade, não vejo tanta necessidade. Você vai conseguir perceber na movimentação do intraday aqui, quando ele estiver trabalhando, o que que ele quer fazer? Ele vai começar a falhar, aí você vai conseguir ver, fecha um 30 minutos, aí você consegue ver se ele está falhando baixa, né, um 30 minutos, 120, aí você consegue tomar uma decisão no intraday, não precisa de tanta linha. Aqui já tem linha demais para o meu gosto, mas eu acho que ela fica didática para você entender os conceitos, né? Por exemplo, quando eu, beleza. quando eu cismo de operar só ondas de Hélio, eu tiro a linha de todo, eu não preciso, só conto as ondas, entendeu? Por exemplo, se eu conto aqui, eu quero na 1, 2, eu vou contar até 5 aqui para poder sair, entendeu? Entendi. Aqui igual aqui, ó. 1, 2, tá vendo? Mesmo caso Uhum. daqui, ó. 1, 2. Elas não estão exatamente iguais, mas está dando para ver, ó. 1, Sim, 2, tá né? padronizado. 1, 2. Olha aqui, ó. 3, 4, 5. Conseguiu contar? Sim, sim. Fica bem tranquilo. E aí você pensa assim, eu peguei essa venda de 1, 2. Então, beleza, eu peguei por aqui, né? Stop aqui Isso. e deixa rolar. Então, eu vou sair quando? Quando eu contar 5 pernas. Aí eu conto 3, 4, 5. Opa!
Já contei 5. Se ele fizer isso e falhar, pronto, sair na 1, 2 da subida. Beleza. Entendeu? Entendi. Ah, mas dá para pegar aqui? Dá também. Mas aí, né, tem que estar um pouco mais black belt. Vai ter um Uhum. fechamento semanal, uma falha, dá para você pegar as compras por aqui. Mas se você estiver contando ondas, é melhor sair quando confirmar a onda. Com certeza. O back confirmou a 1, você já contou as 5, provavelmente é ela, você compra, pode, né, põe o seu estoque ajustado e aí começa de novo, contar uma. Mas não precisa de tanto alinhamento, né, para poder Uhum. esperar. Para amanhã, para a gente ter um detalhe, não ficar aqui muito etéreo, porque o diário ainda fica meio etéreo para quem é day trader, né? Vamos olhar o 120. Então, amanhã, aqui dentro dessa figura branca, a gente vai esperar o quê? Possibilidade dele pagar a máxima, talvez vir aqui em cima, né? Uhum. Porém, aqui mesmo, no detalhe do diário, eu vejo que a minha onda 5 do diário não está completa. E, ó, a onda 5 tem 5 pernas. Então, eu conto 1, 2 já. 3, Uhum. 4. Estou esperando o quê? A quinta. Certo. Então, ele já fez a 1, 2 da 5. Se for 3, 4, 5, vai ser isso aqui o movimento de amanhã. Mas e se ele já abrir aqui em cima? Invalida minha vantagem? Não, porque a 4 pode vir até aqui. Entendeu? Entendi. Aí se ele vem até aqui, eu vou com ele, a favor do diário. Mas se ele falhar aqui nessa região, eu vendo, porque ele vai começar assim, assim. Entendeu? Entendi. Aí termina essa contagem de ondas. Beleza? Então amanhã, o que que eu espero? Dentro dessa fibra aqui, a possibilidade de vir até aqui. Limite até aqui. Por que que eu chamo de limite? Porque o preço não vai passar daqui? Não. É porque se ele chegar aqui e falhar, eu vou vender. Se ele chegar aqui e eu já tiver comprado ele e romper, eu fico comprado. Porque aí eu que vou estar contando errado. Entendeu? Tá. Entendeu o que eu chamei de premissas? As minhas premissas são essas, né? Se aqui é onda um e aqui é onda 2 aqui é onda 3 e a 4 não pode passar da um. Isso é regra de onda gêmeas, entendeu? Entendi. Então, essa é a premissa. Se a minha contagem está certa, o preço não passa daqui. E se o preço passar daqui? Começar a fazer rompimento? Então, eu contei alguma coisa errada, entendeu? Entendi. Vou tentar identificar o que que é, vou sustentar a minha compra para ir para os próximos alvos, tá? Então, amanhã, possibilidade, sim, de continuar subindo um pouquinho até aqui, tá? Se falhar, e não acredito que ele faça isso tudo de uma vez. Quando o mercado está com pressa, o que que ele faz na abertura? Ele já abre no alto, que aí ele já faz sua caída, né? Certo. Exemplo do que aconteceu aqui. Isso aqui era uma perna quadro, que era um ABC, né? Então eu tinha o A, tinha o B, tinha o C. Olha o que que ele fez, já abriu no alto. Pagou o gap de alta, falhou e despencou. Fez isso num dia só? Não. Ele levou um dia fazendo essa falha, tá vendo? Sim. De final de perna C e início de perna um 2, né? 2 e começou a 3, né? Então, para amanhã, espera-se, abrindo aqui dentro, movimento até aqui. Se já abrir aqui, cuidado com compra, porque ele já vai estar no ponto de premissa total. No Uhum. ponto de premissa total, ele pode confirmar eventos, e aí a gente está errado. Voltando para baixo, a gente está certo, a gente vende, estopa aqui, se der errado, e deixa descer, porque tem lastro para cair, né? Alvo para cair para caramba, tá? E se já abrir aqui embaixo, já vai estar pagando a perna 5. Não dá para vender também. Ou seja, da mesma forma, se abrir aqui em cima não dá para comprar, se abrir aqui embaixo não dá para vender. Ok? E Beleza. se abrir aqui, aí, meu amigo, é um dos mais difíceis. Por quê? Porque ele vai estar confirmando um rompimento. Você vai ter que esperar um testezinho para cima falhar e cair. Só que às vezes ele já abre descendo. Uhum. Aí você vai ter que ter técnica para pegar o rompimento.
aqui embaixo, entendeu? Que não é muito fácil, nem muito aconselhável para quem não está muito ágil, entendeu? Mas Sim. dá para pegar. Tá? Só agora tem que entrar meio que na coragem. Não é, quando eu falo meio na coragem, não é sem sinal, não. É que mesmo dando sinal, às vezes ele faz isso e volta, né? Então o certo Beleza. é, ele vai e falhou, você pegou a venda, ele voltou, você stop, acabou. Não sustenta, porque sabe que a Uhum. gente está em regiões de suporte, tá? Qualquer vacilada aqui, ele volta e volta com força, tá? Lembra que o mensal fechado é de alta e a tendência é de alta. Tem tudo para subir, tá? Tá. E estamos em regiões de suporte. Então, pelo 120, o que eu vejo ainda é o mesmo conceito que está no diário, com mais detalhes, tá? Então, premissas, né? Abriu dentro do 5, perfeito, sobe, você paga o 5. Se romper, sustenta, paga o diário, tá? Toma cuidado, falhou a alta, pega, impulsão de baixa no semanal. O alvo é aqui. Se você já Beleza. tiver vendido quando ele chegar aqui, deixa romper próximo semanal e esse diário aqui, 183,725. Subiu, começou a romper 189,635, 192,45. Se não passar desses aqui, começar a falhar aqui, venda de novo, que ele vai estar ainda fazendo a perna, sim, jogando para baixo, tá? A favor do mensal. E aí você encara a subida como retração do mensal, não, semanal. Retração do semanal. Vou botar aqui no gráfico limpo, só para a gente entender. Botar no semanal. E a gente está falando disso aqui, ó. É bem fácil de entender, ó. Olhando só para o semanal, ó. Vou lá no 120 agora, ó. Uhum. Ah lá. Então ele pode subir, fazer a retração semanal, ainda é a perna 4, né? Tipo Certo? essa aqui, ó. Essa aqui não é uma perna 4, foi uma perna 4, né? Então ele pode estar fazendo exatamente a mesma coisa aqui, tá? Beleza. Com um detalhe, ele não precisa parar no 50%. O limite dele é aqui. E assim, 190 e 200. Se ele falhar lá, ele cai de novo. Igual aqui. Aqui. Ele Uhum. falhou aqui, ó. Bem aqui, ó. Ó. Olha lá, tá vendo? Olha onde esse cara falhou aqui. É no mesmo lugar. É a mesma coisa que eu tô falando pra você aqui, ó. Ó. Pode ser que ele falhe aqui. Se ele falhar aqui, ele vai romper esse fundo aqui. Tá? É isso. E isso aqui nada mais é do que seria o quê? Retração do semanal que é negativo para tentar pagar o mínima dele. Só que não, pelas ondas não é pagar a mínima, é romper. Igual Beleza. aqui, ó. Aqui, ó. Quando ele falhou a alta, era para pagar a mínima, mas não era para pagar a mínima, era para romper, ó. Não tá acontecendo. Tá bom? Captou a Beleza. ideia? Captadíssimo. Entendeu tudo? Alguma dúvida? Não, acho que tá bem claro pra mim. Então, Ó, ó. O Cosme também entendeu. Cosme O tá Bruno aqui. tá. Ah, o Cosme e o Bruno. E, rapaz, eu tava falando achando que tinha quase ninguém aí. O pessoal tem andado meio preguiçoso. Ó, vou mandar aqui, ó, no grupo. Pode puxar aí, tá? Vou puxar. E aí, Bruno, alguma dúvida? Pode? Vocês estão todos quietinhos. Então, lá no Candle 5 do 120, ele respeitou aquele diário, né? Por isso você está acreditando que ele possa vir abrir acima? Não, não por isso. É porque ele é positivo e ele quebrou o 2, tá vendo? Tá. Eu vou botar aqui no limpo para você entender, ó. Ó, ah lá, não teve uma quebra de baixo? Uhum. Se abrir dentro do 5, ele vai tentar pagar o quê? A máxima do 5, né? E outra coisa, se você observar, existe uma fibra de baixa aí, que faz assim, né? Eu não coloco, porque sabe que eu economizo linha, né? Tento economizar aqui. Então, isso aqui já é uma falha de baixa dessa fibra, concorda? Sim. E eu tenho essa fibra de alta, concorda comigo? Essa.
Uhum. Isso eu estou explicando aquele movimento ali em MM50, apesar que eu estou usando mais Elliott nesse caso. Ele já foi e retraiu até os 50, é isso? E o que que ele está fazendo? Falhou a baixa e agora Fala, tá. 50% está tentando pagar a máxima, podendo fazer a minha ABC aqui, né? De retração ABC. E pode vir até aqui, que é o que eu estou falando. Então, aqui tá certinho. Então, se ele subir o limite para ele, olha só, não é que ele não rompa aqui, tá? Por favor, porque às vezes eu falo isso, o pessoal fala, ah, é o limite, então ele vai vender. Não, não é isso. Se eu tiver comprado, para eu chegar lá, eu não saio, não. Eu espero falhar isso aqui, tá? Se chegar Ou ali, ele respeita o CDM também, né? Tem um CDM ali na. eu posso estar errado. O CDM já foi pago. Não, então, mas ele pode subir, respeitar o CDM e descer. Ah, pode. Sim, com certeza pode. Pode sim, pode disparar a mão abaixo aí. E não é impossível, já vi acontecer. Quer dizer, é o que eu expliquei. Às vezes a gente conta um, dois, três, quatro, cinco e acha, ah, agora vai voltar. Não, cara. É o fractal. Um, dois, três, quatro, cinco de um tempo qualquer aí. Pode ser uma perna um, cara. Entendeu? Depois vem a três, cara. Aí a coisa pega. Aham. E é isso que a galera esquece. Então aqui, ó, amanhã, se você estiver olhando para a MM50 e não tem nada de errado, abriu dentro sim, tenta comprar. Porque é por causa do ABC. Entendeu? E ele pode subir para pagar o diário é positivo mesmo, né? Ó, tá vendo? Pode vir aqui pagar esse cara aqui, não pode? Olha. Olha lá. Então não tá nada errado. E ainda pode subir para testar o 84 aqui também, né? Esse aqui, né? Olha lá. Então, quando você voltar ao 120, ó, então essa subida pode ser para pagar essa máxima, essa vermelha, essa branca, isso, essa branca e o limite da perna 4, entendeu? Aí está misturando um pouquinho os conceitos, né, de MM de 50 pontas diárias, mas eles estão falando a mesma língua, Já entendeu? volto. Tá bom. Entendeu, né? Entendeu por que que eu estou falando isso daqui? Tem possibilidade de subir? Cara, mas é mó doideira, porque, ó, se você puxar um FGV, entre o 5 e o 2 tá VG, respeitando. FVG. Então, FVG. É que você falou FG. Não, FVG. Não, eu sei que você está falando. Você está falando de qual? Daqui? É, ele tá respeitando aí também, ó. Tá bem. Bem, eu não vou usar o FVG aqui, porque o FVG eu gosto de usar. Isso aqui, ele já buscou liquidez. Se ele voltar para cima desse cara aqui acima e voltar a testar essa região, deixando o FVG nessa subida, aí vale a pena. Aham. Entendeu o que eu falei? Que aí você está usando o conceito de smart money, né? E aí, mas para isso funcionar, tem que ter o que agora? Tem que ter a subida, rompendo esse topo, não é isso? Aham. Deixando outro FVG aqui, assim como deixou esse, né? Testando um dos dois, ou os dois, e falhando abaixo. Aí, se você fizer isso, tu vai estar comprando provavelmente um início de perna 3, entendeu? Pode ser legal. Mas aí é outro, é mais demorado, né? Estou falando isso daqui no 120, né? Pode demorar dias isso aqui. Aham. Por isso que eu não estou falando disso aí. Eu gosto de operar o VG, sabe como? Dos 5 minutos para baixo. Que aí ele consegue formar tudo num dia, entendeu? Porque Entendi. tem gente que fala assim, ah, não dá para operar os 5 minutos só. Dá, mas você tem que operar padrões, você não pode operar gatilho, entendeu? Senão você capota. O gatilho paga muito pouco e é rápido. Agora, quando você opera um padrão formado nos 5 minutos, você acaba operando um tempo gráfico maior, sem olhar o outro tempo gráfico maior. Um padrão que se forma, na verdade, ele é um super gatilho lá no 120. São 12 candles, né? 12 não, desculpa. 12 é 60. São 24 candles, quando você fala dos 5 minutos, né? É candle pra caramba. Então, ó, se você bota aqui uns 5 minutos, ó, deixa eu só
Eu vou encerrar essa gravação, porque tá ficando comprido. A ideia aqui é só estudo. Aí eu te explico isso aqui.